No último domingo das Mães, o Fantástico exibiu para todo o Brasil uma notícia importante, uma reportagem profunda a respeito dos bebês reborn. E colocou uma psicóloga falando que ela disse que não era nada anormal, porque assim como um homem pode se divertir com seu videogame, do mesmo jeito, por que é que a mulher não pode ter o seu boneco? Mas a gente não sai com um jogo para o sistema SUS de saúde, o Sistema Único de Saúde. A gente não leva o nosso videogame, os que jogam videogame, ah, para problemas no judiciário, para divisões no judiciário. Não, esses são jogos que a gente tem como hobby. Naturalmente que a fixação nisso aí também é um problema sério de saúde. E eu falo dos jogos. Mas o que está acontecendo em todo o Brasil é que as mães estão querendo ser atendidas, sim, no Sistema Único de Saúde e no UPA. E há já projetos de leis que estão em trânsito para impedir que profissionais sérios, competentes, em vez de dar prioridades a seres humanos, dê prioridade aos bebês reborn. Enquanto isso, em determinado local, o dia 4 de setembro será dedicado aos bebês reborn, às artesãs, que fazem esses bonecos que são fantásticos, que são maravilhosos. Mas o que eu acho muito mais interessante é a demanda espiritual que existe por trás disso e o silêncio daquelas pessoas que a gente vê todo dia em podcast, dos grandes mestres de Goécia, que aparecem nos podcasts, e daquelas pessoas, né, tarólogos, numerólogos, praticantes de reiki, etc., que simplesmente não falam porque acham, à primeira vista, algo absurdo, né? E aí vão falar porque serão forçados a falar futuramente. E por quê? Porque se as mães não ganham, não têm o amparo da lei, mães que naturalmente recorreram aos bebês reborn por problemas de maternidade, por luto, né? E esses bebês reborn estão sendo levados, como nós falamos, UPA, ao sistema SUS e causando demandas no judiciário, assim, elas não têm a atenção das leis e médicos e advogados, etc., mas elas têm como palco a internet. E o algoritmo se alimenta disso, de novidades, de coisas que causam. E futuramente isso vai crescer muito mais ainda. E essas mães que hoje estão sendo taxadas aí por louca, inclusive uma psicóloga apresentada no Fantástico iria dizer que assim como o homem tem o videogame, por que a mulher não pode ter seu boneco? Sim, mas a gente não leva os nossos videogames para, não entra em demandas judiciais, não leva para o sistema único de saúde, não leva para a UPA. E a Globo tem isso, a Globo também se alimenta do que é grande na internet, porque ela não vai ficar contrária ao que está em crescimento da internet. E é tendenciosa quando fala exatamente sobre isso. E como eu falei, os místicos esotéricos e tudo mais, daqueles que nós aguardamos, que deveriam ser a consciência do povo, estão calados, nada falam. E aí, no nosso vídeo anterior, Bebê Reborn Psiquiatria, nós comentamos e apresentamos todos os problemas que a psiquiatria veio sanar e a decadência do sistema de saúde, particularmente da saúde mental no Brasil.
Porque se esses psiquiatras estivessem ao lado dessas mães, ao lado dessas mulheres que perderam seus filhos, que iam buscar apoio na mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Franco, queriam buscar apoio na psiquiatria, certamente foram frustradas, porque o psiquiatra mal olha para a mulher. Está no celular e conte o que e ela vai dizer e ele vai passar aí qualquer remédio. E esse remédio não é algo correto, não é algo católico, porque hoje em dia tudo é problema psiquiátrico. Se você gosta de ficar só, se você gosta de passar o dia das mães, dia dos pais, dia do índio, namorar sozinho, certamente você pode ser autista e você conversando com o psiquiatra, você já vai receber aí o diagnóstico de que você é autista. E essa coisa assim do TDAH, não é que é qualquer coisa que você tem, qualquer disfunção, falta de déficit, né, déficit da atenção em escola, porque a criança está relacionada com o celular, TDAH. E a gente vê que outra sintomatologia está crescendo quando nós sabemos que a matéria-prima desses remédios psiquiátricos, né, como nós já falamos no outro vídeo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto DSM, que são as bíblias da psiquiatria, e você vai ver que é ainda a mesma matéria-prima. E não, isso é um caso muito sério. Então, esse bebê reborn, para que eles cresçam saudáveis, eu digo crescer não como um boneco, ele não vai se tornar jovem, adulto, não é. Mas ele precisa ter a proteção para, como nós falamos em todas as redes sociais, coisas, né, espirituais não venham a utilizar o boneco, né, o bebê. E a gente fala o bebê porque a gente vê que há o parto e que há um sertão de nascimento e que há mães que realmente se preocupam, não é? E há a falência, como eu falei, da psicanálise, da psiquiatria, porque cada mãe que encontra o seu refúgio no bebê é um cliente que o psiquiatra perde, que o psicólogo perde. Essa é a realidade. Agora, o que precisamos? Precisamos reconhecer que isto existe. Se o Supremo, ou se as leis, ou se a medicina vai acatar, é uma outra coisa. Mas a coisa existe. E sim, pode acontecer, como aconteceu e nós falamos, sobre a questão de boneca Annabelle ou sobre outros problemas, que essas crianças possam ser casas, né? Embora justamente recebendo o amor da mãe, que é, como nós falamos, a conjuração, né? O amor é a maior das conjurações, e vindo morar ali seres que não são tão legais. Por isso que nós acreditamos que espiritualmente existe sim coisas que possam ser feitas. Existem sim rituais que podem ser creditados, que podem ser trabalhados para a proteção do bebê reborn. Porque é uma realidade. Agora é a coisa, é isso que está rolando. Existem sim talismãs, existem sim sigilos, e existem sim simpatias, existem sim orações prece poderosas e para todos os segmentos. Assim, preces para pessoas que são de determinados setores evangélicos, católicos, umbandistas, candomblecistas e outros. Existem sim rituais de proteção e rituais até de chamada. E o que nós estamos falando? Existe aqui em nosso templo uma mãe de uma menina belíssima,
A mãe ilumina Yas, a filha é Adrastia Wali. No exato momento tem 13 anos de idade e é um dos meus xodós. Eu simplesmente amo a menina e embora o casal esteja passando, os pais estejam passando por uma separação litigiosa, e o pai que queria que eu falasse mal contra a esposa, né? No caso, contra a mãe da menina, queria meu apoio. Eu não reconheci como amigo, que ele não é. E de alguma maneira ele buscou, assim, afastar a menina de mim. Mas qual é o lance? O lance é que, para mim, o valor desse camarada, que está buscando me afastar da Adraste Wali, da menina linda de 13 anos, é que no começo ele não existia. A mãe, que naquela época começava a trabalhar na justiça, me procurou para se fazer um ritual, porque ela tinha um menino, um filho, o Robert, e ela queria ter uma filha, mas ela não tinha namorado. Então nós fizemos sim um ritual. Esse é o fato, fizemos um ritual, utilizamos para isso, entre outras coisas, o tabuleiro Ídia, o espelho negro e outros, e soubemos da existência no plano astral, é, de uma criança, de uma pessoa, na verdade, de uma bruxa que teria sido castigada no século XVIII, aí pelo Santo Ofício. Eu sei que tinha mais de 150 anos que esse espírito estava procurando um ventre, uma porta. E a partir daí começamos a conversar através do tabuleiro Ídia. E aí a menina falou como ela era, essa bruxa, disse que ela era naturalmente uma bruxa. E falou que como criança, né, qual seria os valores que ela teria. Então eu falei com a mamãe, ó, existe essa Drastoali, está procurando um ventre. E ela é que vai buscar o pai, que seria no caso o doador. A mãe seria simplesmente o receptáculo daquilo que estava para acontecer. E a mãe aceitou, pagou para o ritual, nós fizemos o ritual e as coisas foram passando, nada como um dia atrás do outro. A mãe arrumou um namorado, exatamente do prédio onde morava, e casaram-se. Quando casaram-se, e ela achou-se grávida, a Lumineias, então eu fui na casa dela justamente com a chefe, a digníssima doutora magistrada Luana Alencar, e entramos no quarto, que seria o quarto da menina, e falamos, ó, aqui você vai colocar bruxinhas, o quarto deve ser roxo, preto e tal. E fui falando dos gostos da menina, que ela ia gostar de usar preto, que quando ela ficasse uma certa idade, ela iria gostar do mesmo sexo que ela, e aquela coisa toda. Mas aí a mãe desse boy, né, no caso do pai, não, a criança está chutando o ventre da mãe e, e isso é um menino. E aí teve problemas, né? Porque até chegar, né, o pré-natal, aquela coisa, depois que ela descobriu foi que era uma menina, e aí a Drastioali, em uma noite majestosa, veio a luna. E a menina hoje tem 13 anos de idade. Lamentavelmente não posso apresentar para vocês, mas o que eu estou querendo dizer é que sim, existem rituais para trazer espíritos para o ventre de uma mulher que seja fértil e queira um namorado e não tenha. Existem esses rituais, podem ser feitos, são feitos, e somente por quem domina a arte. Eu não vi
nenhum goeta, nenhum mestre falar a respeito disso. E pode ser espírito elevadíssimo, desde dessa bruxa, como nós falamos, como também de espíritos muito afinados com Beethoven, Chopin, Mahatma Gandhi e outros. E podem sim, esses espíritos, uma vez através dos rituais, podem sim habitar, e seria até uma proteção para o bebê reborn, habitar né, o corpo do boneco reborn. Esses espíritos poderiam sim, espíritos protetores poderiam sim, que iriam evitar de futuramente ter alguns problemas em relação a espíritos mais malévolos. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós estamos oferecendo suporte esotérico, porque essas mães vão ganhar voz, não só na internet, mas elas também votam. E agora o que o Congresso não quer aceitar, será aceito daqui a 2, 3 anos, mas será aceito. E como eu não vi nenhum mestre apontando isso, né, apresentando isso, nós estamos dizendo sim. Que há sim rituais, que há sim o que se fazer, que há proteção, que há preces. Estamos oferecendo suporte. Suporte com tarô, com baralho cigano, com numerologia, com jogo de búzios, porque as cartas de tarô, do baralho cigano, a numerologia, sim, a numerologia, né? Ou, no meu caso, o que eu faço é justamente o jogo de búzios para ver o Odu pelo nascimento, porque há toda uma história com o bebê reborn, né? A criança nasce, o bebê nasce, ali ao parto e a emissão de documento, atestado de nascimento, e sim, através do atestado de nascimento, podemos ver sim o Odu daquele bebê reborn. Podemos saber sim dos rituais de proteção, sim. Podemos saber sim até como seria se um dia esse bebê viesse a tomar vida ou tornar-se adulto e tudo mais. E sim, isso são sinais de outros tempos. São outras histórias que estão aparecendo por aí. É a decadência do sistema de saúde mental. Mas é o renascimento também do esoterismo. É o renascimento da bruxaria tradicional. É o renascimento da magia divina. Magia que protege, que cuida, que apoia. O esoterismo há sim de apoiar e de aceitar essas pessoas. Então, se você é mãe reborn, se você tem o atestado de nascimento, se você quer jogar um búzio, fazer a numerologia, fazer o jogo africano, para saber o Odu e os Odus que regerão esse bebê reborn. Se também você quer, não só a criança, mas você também precisando do apoio esotérico, do apoio místico, independente da religião, porque tem que ser de acordo com a sua, né, com o seu querer, a sua vontade. Então você vai entrar em contato conosco, 81993933813. 81993933813. O apoio será para a mãe do bebê. O apoio será para o bebê. A mãe precisa saber tudo que virá através do bebê, independente do amor dela. Então, eu serei o primeiro a dar esse apoio. Você está no canal Filhos de Lúcifer. E a palavra Lúcifer quer dizer para a gente
aquele que leva a tocha, o que provoca a luz, o portador da luz. Então, a proteção espiritual para os bebês reborn, assim, porque alguém mal intencionado, pode sim, por motivo de inveja e outros, não podendo colocar, por alguma razão ou outra, alguma magia, macumba, quizumba, banda na verdade o culto, mas guiriganço, feitiços e outros, na criança, ou jogar em você e a criança absorver, como acontece hoje em dia com os animais domésticos. Entre em contato, peça o jogo tarô, repito, baralho cigano, jogo de búzios, mapa africano com os seus obus, na numerologia e até radiestesia. Temos uma pessoa maravilhosa que pode ajudar muito através da mesa radiônica. Você vai entrar em contato conosco, a gente vai conversar e eu repasso você para essa grande iniciada, né? Onde vamos comentar e falar sobre o seu bebê reborn de uma maneira realística, de uma maneira séria. Você está com Codemos Silva, iniciado Zanon de Vizir, e eu sou o primeiro esotérico, o primeiro mestre de Goécia, mestre luciferiano, a dar apoio para as mães do bebê reborn. Primeiro reconhecendo o fato de que, como um totem, não é? Pode sim acontecer algo extraordinário. As demandas espirituais que podem ser feitas, ou que as linhas, né? Quais são as linhas que estão relacionadas a esse bebê reborn, então você vai saber de tudo, né? Querendo saber mais, 819-9393-383. Eita!